Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Estou feliz em estar com vocês. Estamos completando o vídeo artigo número 20, né? Como passa rápido o tempo, como as semanas vão se somando e logo a gente já está passando meio ano. E vamos lá divulgar o canal Estudando com o Professor Tigman. Espero que você esteja gostando. Lembrando que na descrição aqui do vídeo eu tenho um arquivo compartilhado, se você quiser acessar, com uma lista de todos os vídeos, com os temas, com os links de acesso aos artigos, então, para facilitar um pouco a sua vida e escolher o tema que você quer estudar. E não esquece, né, gente? Comenta, curte o vídeo, mas também não se esquece de se inscrever. Se puder compartilhar o nosso canal aí com os colegas, eu agradeço. O artigo de hoje, ele tem pelo ser o número 20, ele é especial para mim. E sendo especial, eu queria homenagear muito a minha colega Mayra Cristina Wolff Schenel, autora desse artigo, minha ex-orientanda de TCC e acabou fazendo mestrado e doutorado no mesmo grupo de pesquisa, professor Cru, um forte abraço. E vamos discutir uma matemática que eu acho que é uma matemática que vale para dentro da água, vale para fora da água, vale para a corrida, vale para o treinamento como um todo, que é o volume de treinamento. Né? Volume de treinamento sempre é uma questão muito complexa a ser falada, porque volume de menos pode não dar as respostas que gostaríamos, volume de mais pode nos trazer uma situação de overtraining, de prejuízo no treinamento, com um risco aumentado de lesão. Então, volume de treinamento sempre é uma questão muito delicada e que o profissional de educação física tem que estar muito atento. Neste caso aqui, o que a gente vai querer ver vai ser um treinamento de força realizado dentro da água, certo? Em exercícios aquáticos, em mulheres jovens, durante 10 semanas, né? No qual foi usada a estratégia clássica, né, quando se fala em volume, em usar séries simples e séries múltiplas. Tá? Então, juntamente com a Mayra, aí, que foi o seu trabalho de mestrado, nós temos a Cristine Alberton, eu fui autor também, meu querido colega Matias Noll, a Rochelle e o professor Cru. Né? Então, tivemos uma participação muito grande nesse estudo e a ideia é que a gente possa conversar um pouco. Bem, inicialmente a gente tem que entender, né, gente, que as atividades aquáticas, né, e a gente não está falando aqui de natação, a gente está falando em exercícios aquáticos que se assemelham mais à hidroginástica, né, tem mostrado os benefícios do sistema cardiovascular, na composição corporal e também trabalhos de força. Né, idosos têm visto bons benefícios de ganhos de força com o treinamento aquático, né, na ordem de 10, 17% de incrementos, sendo que a maioria dos estudos utilizou sempre séries múltiplas, né? 2, 4 séries para cada um dos exercícios. Né? E uma característica importante nesse tipo de treinamento é da importância de se realizar as séries em máxima velocidade, onde a velocidade tem um impacto direto na ativação neuromuscular. Né? Então, normalmente esses estudos trabalhando com séries múltiplas, normalmente organizado por tempo, às vezes por repetição, né? Um pouco diferente da musculação, por exemplo, onde se usa classicamente por repetições, aqui também se usa o tempo. E quando a gente compara a terra, exercícios de força na terra e na água, né? Isso também é verdadeiro, né? Principalmente exercícios de séries simples e múltiplas na terra, né? Onde os estudos têm mostrado ganhos, também incrementos de força por meio tanto das séries simples como múltiplas. Né? Quando a gente compara especificamente os meio ambientes, bem, a gente vai discutir um pouco isso na discussão, mas há algumas diferenças. Aqui o foco é trabalhar com as atividades aquáticas. Bem, então, o objetivo desse estudo é comparar a força máxima, a força de resistência, a potência em mulheres jovens e sedentárias durante 10 semanas em exercícios aquáticos, realizando apenas uma série e realizando múltiplas séries. 66 mulheres foram selecionadas, sedentárias há 6 meses, 18 a 32 anos, aqui de Teutônia, minha cidade natal, Rio Grande do Sul, e foram usados 2 grupos, né? Um grupo usando apenas uma série por exercício, importante dizer isso, tá, gente? Apenas uma série, isso representa um ganho de tempo, né? Uma economia de tempo muito grande,
comparado a um treinamento com 3 séries para cada um dos exercícios, né? Múltiplas séries. O treinamento foi usado apenas 2 vezes por semana durante 10 semanas. Foram utilizados exercícios de membro superior, membro inferior e músculos abdominais do core, organizado em 4 estações, e em cada uma dessas estações 3 exercícios. Então você tem na tabela 1, para quem tiver interesse depois pode acompanhar, a descrição de todos os exercícios. No artigo aparece um total de 12 exercícios, porque os exercícios unilateral foram contabilizados como sendo 2 exercícios, tá? Inclusive tive que pedir isso para a Mayra, né, Mayra? E aí cada uma das séries foi realizada durante 30 segundos com o máximo de esforço. Muito importante frisar isso, né? Então, enquanto que um grupo realizou as 12 séries com uma única série de 30 segundos, o grupo múltiplas séries realizou 3 séries, ok? Um intervalo ativo foi dado, foi organizado em blocos, né, em 3 mini circuitos, né, esses exercícios, em que o grupo foi intercalando. Bem, o que mais? Bem, então a parte principal era um aquecimento de 8 minutos, né, nós tínhamos a parte principal do circuito em força, e no fim um alongamento de 5 minutos, certo? Temperatura da água padronizada 30 e 32 graus. As avaliações realizadas. Foram utilizadas avaliações de composição corporal, massa corporal e estatura e dobras cutâneas, utilizando o IMC e percentual de gordura como estimativa. Todos os sujeitos foram familiarizados com os exercícios, utilizando a escala de Borg para modular a intensidade na fase inicial, né, procurando uma intensidade mais baixa. O teste de 1RM em terra, em equipamentos de musculação, foi utilizado para avaliação da força máxima e da força resistente. Foi utilizado, então, os exercícios de supino, flexão de cotovelos, extensão de joelhos e flexão de joelhos como padrão para o teste de força. Na força de resistência, utilizou-se a carga de 60% destes valores de 1RM, né? E tanto na fase pré como pós-treinamento foi utilizada a mesma carga. Então o sujeito fez 50 quilos, você aplica 60%, deu 30 quilos, esses mesmos 30 foi feita uma série de repetições máximas até a falha concêntrica na fase pré, e na fase pós os mesmos 30 quilos. E para avaliação da potência foi utilizado o salto agachado e contramovimento, utilizado numa plataforma de força. Bem, então este é o estudo, esse é o desenho de estudo, um estudo clássico, bem organizado, bem pensado. E aí a ideia é séries simples ou séries múltiplas? Vamos aos resultados, que é o que nos interessa. Bem, em relação à composição corporal, não houve alteração nem no índice de massa corporal, nem no percentual de gordura dos sujeitos. Em relação à força máxima dos 4 exercícios, em relação à força resistente dos 4 exercícios e da avaliação da potência, eu vou aumentar aqui a tela para mostrar para vocês. No teste de 1RM nós encontramos incrementos significativos, né, comprovados aqui pelo asterisco. Sempre é importante, quando a gente encontra um asterisco, uma letra, a gente ir para a legenda aqui do lado e ver o que significa. Ó, significância e diferença entre o pré e pós-treinamento. Então, sempre que você encontra uma sigla, aqui você vai na legenda e você descobre o que ela significa. Então, você pode ver que o asterisco está localizado em cima de cada uma desses pares de informação. Então, você tem aqui o bench press supino, coluna preta, que é o pré, e a cinza, que é o pós. Você vê que houve um aumento dessa barrinha, e esse aumento foi significativo, comprovado pelo asterisco, né? E isso aconteceu no grupo SS, single sets, né, séries únicas, e o múltiplas sets, ou seja, séries múltiplas. Ambos os grupos tiveram incrementos, e ambos os grupos tiveram incrementos iguais, semelhantes. E se você observar, isso aconteceu em todos os 4 exercícios no teste de 1RM. Isto aconteceu em todos os 4 exercícios, em ambos os grupos, nas repetições máximas, ou seja, na força resistente. E se você observar no gráfico C, a altura de salto também aumentou significativamente, tanto no squat como no contramovimento, em ambos os grupos, independente do volume. Certo, gente? Então, o nosso estudo aqui, né,
ele mostra o quê? Realizar séries simples ou séries múltiplas em mulheres sedentárias, e aí eu quero chamar muita atenção nisso. Estamos falando num estudo em que nós temos pessoas com níveis de força mais reduzidos, não são pessoas ativas que volta e meia. Claro que sempre tem pessoas com um pouco mais de força, mas de forma geral, pessoas com baixos níveis de força. Certo? Bem, na discussão acho que tem alguns pontos importantes, né? Primeiramente a gente vê que, confirmando então o incremento de força, potência, força resistente, força máxima nos grupos. Isso foi comprovado já em uma outra meta-análise, onde séries simples e múltiplas mostraram ganhos semelhantes quando a gente pega pessoas com baixos níveis de força. E isso se deve às adaptações neurais, que a gente sabe que são as principais adaptações na fase inicial de treinamento, né? Na coordenação intramuscular, na redução da coativação, na melhora no recrutamento das unidades motoras, e isso tudo gera adaptações neurais positivas, sem muitas vezes perceber uma adaptação morfológica, ou seja, na hipertrofia. Quando a gente fala na comparação entre ganhos de força em água e terra, que aqui não foi o foco, né? Mas a Mayra traz essa discussão bem bacana, sugiro uma leitura. Nós temos incrementos um pouco superiores na terra, por diferenças metodológicas, enfim, diferenças que a gente sabe que existem. Quando se fala em relação à endurance muscular, né, força resistente, também os resultados são corroborados pela literatura, mostrando incrementos semelhantes entre os dois grupos. Então, tanto na força máxima como na força resistente, nós temos incrementos semelhantes nos dois grupos, mostrando que o volume não é tão determinante. E a mesma coisa na potência, né? Incrementos de 10%, 8% aí na potência, mostrando que em 10 semanas já existe um bom incremento. E em relação à composição corporal, não houve alterações em relação a isso. Importante ainda, né? Provavelmente a potência está bastante associada às melhoras da força máxima, né? Permitindo aí então um ganho. A Mayra traz algumas limitações, né? Schönel e colaboradores trazem algumas limitações aqui no estudo, né? Que provavelmente, né, nós temos diferenças na forma metodológica de periodizar treino, né, comparado à terra e à água. Ainda a falta de um grupo controle, que é importante nos estudos. Aqui a gente está fazendo uma comparação de dois grupos, né? Sempre é importante o grupo controle. Apesar de a gente ter uma fase de familiarização no início, não foi o efeito do aprendizado nos testes, a gente não pode desprezar. Sempre a gente tem esse efeito da pessoa aprender a fazer o exercício e, consequentemente, os resultados serem mais positivos. E, nesse sentido, né, foram utilizados equipamentos de terra, né? Então, o pessoal fez um equipamento, usou o treinamento dentro da água e veio para a terra avaliar. Então, sempre tem esse viés da especificidade que pode atrapalhar. Então, como conclusão, 10 semanas de exercícios de força em máxima velocidade permitem ganhos consistentes, significativos, na melhora da força máxima, força resistente e potência, sendo que esses resultados são semelhantes entre o baixo volume e o grande volume. Certo, gente? Então, assim, um artigo muito redondinho, simples no seu objetivo, consistente na sua resposta. E eu acho que o importante aqui que a gente tem que pensar vamos questionar o volume. Eu futuramente vou trazer algum estudo trazendo essa comparação interna, onde a gente vai trazer outros perfis, mas de forma geral, como eu falei lá no começo, né, gente? Atenção ao volume de treinamento. Nem sempre o volume de treinamento é tão necessário nas fases iniciais. Eu particularmente acho que é uma variável que pode ser bastante reduzida para fazer uma adaptação, fazer o seu cliente aderir ao treinamento, fazer com que ele se adapte na técnica do exercício, fazer com que ele tenha uma adaptação progressiva e que não sinta o treino muito fatigante, e dessa forma ele tem uma aderência melhor ao treinamento. Certo? Então, agradeço quem acompanhou mais esse artigo. Não esquece, se inscreve, compartilha o canal, comenta aí o que você achou. Tá? É um prazer hoje o artigo 20 trazer um trabalho nosso aí, em especial da minha colega e amiga Mayra. Ok, gente? Um abraço e até mais.